Bom, eu vou falar sobre essa experiência. Não é uma escola, é uma associação que ajuda escolas públicas de um modo geral, embora tenha começado como uma escola de caráter público, porém mantida por uma organização social. E eu, antes de começar a passar a parte mais explicando o que faz a Labo, eu vou propor aqui um desafio para vocês. Eu vou fazer uma mágica, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu queria que vocês se dividissem em duplas. Cada dupla, vê se tem uma coisinha que possa anotar. Vamos brincar de fazer conta. Então, eu vou fazer uma mágica de adivinhação, mas eu preciso da colaboração de vocês. Forma umas duplas. Cada dupla vai trabalhar como se fosse uma pessoa, tá certo? Junto. Vamos ver se está todo mundo afiado aí na matemática. É uma mágica não só de adivinhação, mas principalmente de transmissão de pensamento. Eu vou orientar aqui, na minha sabedoria, e aproveitando a sabedoria de vocês, e vou promover uma transmissão de pensamento aí. Tá certo? Então, vamos começar. É o seguinte, cada dupla vai... é melhor não colar da dupla vizinha, porque cada um tem que ter a sua própria, tá certo? Então, cada dupla vai pensar e vai escrever um número, de 1 a 10. Escolhe um número e anota aí. Tá o número. Isso, pode os dois juntos. Um número só para a dupla. E vocês vão fazer a conta... a dupla escolhe um número e vai trabalhar com esse número. E em dupla é melhor, porque agora fazer continha, sempre tem um mais fortezinho, o outro lembra de uma coisa e outra. Você tem um pouquinho de matemática, um pouquinho de tabuada na cabeça, tá bom? Todo mundo anotou o número aí? Tá ótimo. Então é o seguinte, quem inventou um número ímpar, soma 1. Quem inventou um número par, divide por 2. E agora, anote o resultado dessa continha. Quem tinha um número ímpar, somou 1. Quem tinha um número par, dividiu por 2. Acertaram aí? Então tá bom. Com esse número aí... Parou? Tá difícil? Então, com esse número aí, vocês vão multiplicar por 2. Não é difícil, hein, gente? Multiplicar por 2. Agora vocês têm um novo número, né? Tá bom? Pode. Agora vocês vão somar 3. Tá bom? Agora multiplicar por 9. Agora complicou. Se alguém quiser usar o celular para pegar a calculadora. Multiplicou por 9. Muito bem. Agora, vocês obtiveram um número aí. Vão somar os algarismos desse número. Por exemplo, eu peguei 23. 2 mais 3 dá 5. Não, o meu resultado deu 131. Então, 1 mais 3 mais 1. Né? Ou deu 132. 1 mais 3 mais 2. Tá certo? Some os algarismos. Todo mundo? Agora, soma 1. Tá fácil? Agora é o seguinte. Quem é que obteve o número 10? Viu como houve transmissão de pensamento? De novo, todo mundo olha. Quantos obtiveram o número 10 nesse final aí, ó? Olha para todo mundo. Soma da multiplicação por 9, somos 2 algarismos. O número resultado dessa soma.
E depois, soma mais 1, vai dar 10. Tá certo? Somou 1, vai dar 10. Né? Soma os dois algarismos, vai ter um nome. Soma 1, dá 10. Bom, isso é uma brincadeira, naturalmente. Isso é uma brincadeira que os professores podem fazer para começar um trabalho de multiplicação. Tabuada é uma coisa chata, mas se você faz uma mágica dessa, você intriga a classe toda, fica todo mundo querendo saber como é que deu certo, como é que não deu, e aí você aproveita para falar da tabuada do 9. Todo número, quando você multiplica por 9, a soma dos algarismos dá 9. Tá certo? E 9 mais 1 dá 10, vai dar 10 para todo mundo. Não importa que número vocês fizeram antes, foi para frente, para trás, multiplicou, somou, subtraiu. O importa é que na hora que vocês multiplicaram por 9 e somaram os algarismos, todo mundo chegou no 9. Soma mais 1 dá 10. Erraram. Então, nessa hora também a gente vê aqueles 2 ou 3 que não sabem multiplicar por 9. Então... Mas, quando a gente vai fazer um trabalho com professores, e a gente trabalha com os professores, mão na massa, nas escolas públicas, e quem trabalha com a Labor, os educadores Labor, que a gente chama, os técnicos, os orientadores, são todos professores, diretores de escolas públicas, assim, 99% das vezes. Eu já não sou mais, de vez em quando eu faço esse papel, mas a equipe permanente, técnica, é sempre de... Então, eles sabem as dores do que é ser um professor de escola pública, e eles sabem, então, trabalhar junto para chegar lá, né? E não é, naturalmente, para escolas que conseguem alguma coisa como o Amorim Lima, né? Esses professores estão lá, já sabem disso, eles não precisam nem fazer magiquinha, porque eles já têm um monte de focos de interesse dos alunos, trabalham em cima disso. Mas, para todas as outras escolas públicas que não conseguiram dar algum tipo de salto, e há muitas que deram saltos, o próprio criador da Escola da Ponte, né, o José Pacheco, diz que no Brasil ele conhece pelo menos 500 escolas públicas que deram um salto muito significativo. A maioria delas não quer nem falar, porque a burocracia vai lá e corta. Então, muitas delas ficam no escuro fazendo isso. Isso a gente encontra também, às vezes, na Lab, escolas que trabalham, que a gente trabalhou. Mas eu vou apresentar um pouquinho, então, o que é isso da Labor aqui. Então, obrigada. Então, aqui nós vamos falar o tema que foi dado Escolas Públicas Renovadas, e é isso que se busca. Essa associação, ela nasceu em 1991, num trabalho inicial, né, uma bolação aí, e depois ela avançou, portanto, ela tem já 22 anos de existência, numa luta forte diuturna. A missão dela é investigar e propor alternativas junto com os professores para oferecer um ensino mais estimulante e eficaz. A gente viu que a gente não abre, né? Ninguém abre a inteligência, ninguém aprende senão por vontade própria. Especialmente dirigida àqueles estudantes do fundão, aqueles estudantes que são o problema, aqueles que não se alfabetizaram até a segunda, terceira, quinto ano, tá certo? E, desculpa. Também a gente trabalha o processo de gestão participativa, porque a gente descobre que uma coisa está muito ligada ao outro. A gente não consegue mexer no primeiro lado sem mexer no segundo, e muitas vezes a escola começa no segundo e vai descobrir rapidamente que ela precisa do primeiro. As duas coisas vêm junto. Nós aprendemos isso. A gente começou no primeiro e logo em seguida foi para o segundo, depois de uma avaliação. O ponto de partida são as crianças e jovens, então, que não estão conseguindo aprender. Como eles se sentem? Alguns professores conseguem
né? Sempre. Alguns conseguem. E outros, de vez em quando, conseguem. Dá aquela... Opa! O que eles têm? O que eles estão fazendo? Qual é a mágica? Então, a gente vai apresentar uma sequência aqui para tudo que foi visto ontem e hoje aqui. Vai parecer óbvio, mas não é tão óbvio. É isso, né? A escola, como ela está, ela não combina, tem nada a ver com o menino. Não tem nada a ver com o mundo dele. Menino e menina, né? A gente fala menino porque é o gênero que domina, mas a gente já bota a fotinho da menina. Não combina com os anseios dessa moçada. O que estão fazendo ali? Né? Se puder fugir, sair, precisa botar grade, né? O aluno vê a escola com estranheza. É muito forte os depoimentos, se você pedir, para a maioria dos alunos ou professores, contar como é que foi o primeiro dia de aula, é uma coisa muito forte. Ele vem cheio de esperança. A família vem cheia de esperança. E aí encontra uma coisa esquisita ali. Né? Pegando a figura do Escher, o mundo que tem na escola parece um negócio assim, que sobe, mas não é que sobe, que desce, e não é que está de pé, que está deitado, e que está deitado não está, e essa coisa toda completamente sem pé nem cabeça. É estranha também a forma como se ensina na escola. É um mundo estranho e que ensina de uma maneira esquisita. Na escola tem muita explicação, muita fala, né? E ele costuma, a gente normalmente, o ser humano e você na sua família, você aprende as coisas fazendo, vendo, e não com grandes explicações. A gente aprende vivendo, e não com um monte de gente dizendo, olha, para andar põe um pé na frente, depois põe outro para trás, e outro não sei o quê. Não é assim, tá certo? Ele aprende fazendo. Ele não está acostumado com muita racionalização, não é raciocínio, não. Isso todos estamos muito acostumados a fazer o tempo todo. Racionalização é tentar verbalizar aquilo que está acontecendo, né? Mas na escola, o que ele obtém, geralmente, o tempo todo, são explicações verbais, teoria, sem fazer, sem prática. Então, é aquele negócio assim, desconexo. Um mundo estranho que ensina de um jeito esquisito. Os professores, a gente verifica que são bem-sucedidos quando eles conseguem fazer uma ponte entre a escola e o mundo do aluno. E aí não foi referência à escola da ponte, mas indiretamente, porque, em geral, o professor, quando ele consegue atingir o coração e a mente do aluno, fazer uma ponte entre o aluno e aquilo que ele quer passar, é aí que ele tem sucesso. Em geral, ele vai conseguir isso unindo estreitamente o pensar e o fazer. A arte, né? Dando sentido ao que está sendo feito, estudado. Propondo descobertas. O processo de descoberta é sempre uau! Né? Então, é dessa forma. Pensar fazendo, fazer pensando. Então, nisso aí, ele vai que vai. Então, a clareza e o sentido são a grande necessidade da nossa inteligência. Nós somos seres todos inteligentes, todos muito gostamos de aprender. Queremos aprender, sabemos aprender e gostamos. Mas a gente precisa de clareza e sentido. Então, por exemplo, ali, ó, tem coisa ali que não está desenhada, mas todo mundo está vendo. Tá certo? O que tem ali? Tem 4 semicírculos ali, coisa e tal, mas todo mundo vê um quadrado ali, né? É porque faz sentido. Tá certo? Mas ali tem coisas, então, esquisitas também, que a gente não faz sentido para o aluno. Quando a gente entra na escola, sente essa estranheza toda que tem ali. Se você vai tentar, né, ver diretamente, e aí você encontra na figura das escolas, a grande maioria, grande maioria,
De norte a sul, de leste a oeste, nesse país a gente andou, e o professor está desamparado. Quando a gente fala assim, olha, as crianças não aprendem, as crianças deviam poder ter uma experiência disso, daquilo, então a gente pensa, muitas vezes não lembra do professor, que ele também, e ele é uma figura muito fundamental. Ontem alguém contou aqui uma lenda, né, uma espécie de um conto sobre crianças que apareciam jogadas no rio e tinham pescadores que iam lá tentar salvar. Mas elas iam aumentando o número de crianças que apareciam rolando o rio abaixo e os pescadores não davam mais conta. Chegou uma hora que um pescador virou de costas e saiu. E o outro falou, onde é que você vai? Ele falou, eu quero ver quem é que está jogando crianças no rio. Então, você tem... Se fosse na nossa analogia aqui do ensino, eu diria que as crianças estão no rio da vida porque vão nascendo todo ano novas, né? Nós somos uma sociedade que se renova permanentemente, tá certo? Agora, quem devia estar ajudando a criança a nadar e a não se afogar nesse rio, deviam ser os professores. E, né, os educadores, de um modo geral, né? A sociedade delega aos educadores essa função de estar no rio da vida, tem que saber nadar, né? Então, eu diria que se a gente for destacar alguns lá para ver o que está acontecendo, vai encontrar que os educadores estão perdidos. Estão perdidos, e a gente já vai ver por quê. Ele está desamparado na sala de aula. Alguém lê aquilo ali para mim? Bom, aqui não pode, né, por causa da gravar. Ele estudou para ser um especialista no assunto, mas ele não aprendeu como estudar, como ensinar aquilo. Né? As faculdades de licenciatura e principalmente os cursos de pedagogia discutem profundamente as diferenças entre Piaget e Vygotsky e outras coisas assim, mas não ensinam como ensinar aqueles assuntos. Não é que esteja errado, não, tem que discutir mesmo, Piaget, Vygotsky e tal. Mas não tem mais, não existe como existia antes no normal ou coisa assim. Né? Como ensinar? Como? Não conhece os alunos nem a comunidade da escola. A rotatividade de professores é um fato no Brasil inteiro. As escolas mudam de 30% a 70%, 80%, às vezes 100% de professores todo ano. Não tem empresa que pudesse funcionar com tanta rotatividade. Mas parece que isso não emociona ninguém. Aliás, quase ninguém sabe disso. Quando você fala para empresários ou pessoas interessadas que isso acontece, eles ficam de cabelo em pé. Como assim? Né? Fale. Está falida. Então, o professor não conhece. A educação é uma coisa que faz de gente para gente. Não existe ensino à prova de professor. Não adianta você dar um livro genial na mão do professor. Ele vai ensinar dele e não do livro. Então, ele tem, com relação ali, ele tem desconhecimento, ideias preconcebidas, medo, prevenção, tem um monte de lenda a respeito de como são as crianças. E o professor que chega lá acreditando nessas lendas, os meninos muitas vezes aproveitam para exercer aquele papel, que já que ele acha. Eu assisti isso várias vezes explicitamente. Que depois você sai e os meninos falam, aquela professora tem medo da gente. Então a gente vai lá e apronta com ela. Tá certo, ué. Profissão desvalorizada, más condições de trabalho. Então ele está com desânimo e desesperança. Isso que você encontra. Então nós temos uma sociedade que trata dessa forma o educador. E tenta resolver os problemas da educação pintando os frutos de dourado. Né? Então, você não vai, muitas vezes, achando que está fazendo uma coisa muito boa. Os professores não estão bem formados, não sabem bem como ensinar geografia. Então, eu monto um caderninho dizendo passo a passo do que ele deve fazer para ensinar geografia. E os professores usam aquilo, acham até, né, se alivia. Não funciona. Não é por aí. Ninguém ensina aquilo que não sabe, aquilo que não gosta, aquilo que não tem dentro de si. Você ensina somente outras coisas de comportamento e isso não vai funcionar. Então, no nosso trabalho, primeira coisa, valoriza. Lembra que o professor é o mestre. Ou ele é uma referência, um mestre, ou ele não vai conseguir. E ele é.
Ele tem condição de ser. E eu digo que 85% dos professores que a gente trabalha em qualquer escola gostariam de fazer um bom trabalho. Você tem uns 30 insistindo animadamente ainda. E eu acho que só por causa desses é que não faliu a coisa aqui. Ainda não está pior do que está. Mas você tem os outros 50% mais ou menos que gostariam e já desanimaram. Ele tem que ser o autor do próprio ensino, não adianta. O que a gente faz é levar ele a saber ser o autor. E a gente faz uma assessoria personalizada para ele. Ajuda ele diretamente. Nós temos equívocos, no entanto, no sistema. Nós temos um ensino a serviço de um conteúdo misterioso e etéreo, que alguém definiu por origem do que se fazia 500, 400 anos atrás, e que até hoje perdura, é um mistério. E o professor é o professor de geografia, não é isso? Então, você muda ele daqui para lá, de lá para cá, o professor é de matemática. Ele não é o professor do aluno. Então, ele vira de costas e dá uma bela aula de geografia, servindo a Deus a geografia. E não ao aluno. Isso está enfronhado no sistema de cabo a rabo. Esse conteúdo é desatualizado e o sistema está de costas. O que ele está de costas? O professor está de costas para o aluno, dando a aula, e olhando para o diretor. O diretor está de costas para os professores e para a sua equipe, olhando para os burocratas, para o pessoal, né, da diretoria de ensino, que, por sua vez, está a serviço do secretário, que está a serviço do governador, ou coisa assim. Tá certo? Quando devia ser o contrário, o governador devia estar dando todo o empenho, toda a força para o secretário, para ele poder dar todo o empenho para a equipe técnica dela, que, por sua vez, deveria dar todo o empenho para ajudar as equipes gestoras das escolas, que deviam estar com tudo, ajudando o professor, que poderia, assim, virar-se para o aluno e cumprir a missão da escola, que é o aluno. Não é o secretário, não é a política, mas o sistema está de costas. E vocês vão ver que quase tudo que está ali na burocracia é por causa dessas costas. Qualquer caso. Tem desarticulação. Cada ano você tem uma escola diferente. Não adianta ter sistemas de avaliação que dizem, olha, eu avaliei essa escola nos últimos 5 anos e ela avaliou assim, assim. Essa escola, uma escola é uma equipe. A equipe que estava nessa escola há 5 anos não é menos que estava há 4 anos atrás, não é a mesma que estava há 3 anos, muito menos a que está agora aí. O que manteve foi o prédio, os alunos que mudaram de série. Então, não adianta isso. Nós não temos escolas. Nós temos equipes cambiantes de gente num pool de professores, numa secretaria, com raras e brilhantes exceções. Tá certo? Então, manter uma equipe, a equipe que vai e volta, no caso do Amorim, é uma preciosidade. Então, deixa eu voltar aqui, ele vai muito rápido. Ele está a serviço dos alunos, junto com os professores, os técnicos que atuam são educadores do ensino público, e a principal conquista nossa foi o sucesso desses alunos nesses 23 anos que dura a nossa experiência. A gente trabalha com a escola e não na escola. Então, a gente respeita o conhecimento prévio das pessoas, todos da escola são educadores. E a gente capacita por meio de oficinas práticas, interativas, não fazendo isso que eu estou fazendo aqui, mas brincando junto, fazendo junto, construindo junto. De vez em quando tem que ter também uma fala assim, é muito bom, né? Interessante. Trabalho com o professor, o projeto é dele. Trabalha-se com o projeto. Tudo que foi dito hoje e ontem aqui reafirma a importância disso. E ele usa habilidades próprias deles para integrar teoria e prática, educação e vida. Ele aprende como fazer isso. A gente não leva projeto, a gente não leva livrinho. Não é um projeto tipo, essa é a receita mágica. A gente faz com ele. Ele diz qual é o conteúdo, ele traz a característica dos alunos, ele combina, ele diz qual é o interesse dos alunos naquele momento, e aí ele monta o projeto dele em função disso. E recebe uma orientação permanente. Com a equipe gestora, nós temos o seguinte, um trabalho opcional, sempre. Muitas vezes a secretaria quer que trabalhe com esse, com aquele e com aquela escola. Só funciona quando a equipe gestora quer.
E depois, a gente combina com a equipe gestora que a prática pedagógica renovada é só com os professores que querem. Começa com aqueles 30%, 40%, às vezes 50%. Depois você tem aqueles resistentes no começo, que ontem estava alguém falando também, que às vezes lá no meio da coisa é o que vai mais, que quando ele verifica que não é igual a outros projetos que nunca acabam, que nunca dão certo, ele vai. Então, isso aí é um exemplo de atividade em que fala a missão da escola através de uma interação. Muito bem. Aqui, uma frase da Helenice, da Faculdade de Educação, em que diz que os professores estão cansados de receber teorias dos outros. Precisam de alguém que escute e discuta as suas próprias teorias, que faça junto com eles. Sem isso, qualquer projeto novo de educação tem grande risco de insucesso. Igualmente, os alunos estão cansados de receber também informações que eles não sabem de onde vêm. Seria importante que alguém desafiasse eles a aprender e fazer junto com eles. Então, esse aí é o final. Só que, para fazer só uma coisinha um pouquinho mais interativa, eu queria ter trazido uns filminhos. Depois eu falei, não vou trazer filminho, não, vou trazer depoimento. Eu queria chamar a Magui e a Neide, só para contar um pouquinho, fazer uma ilustração aqui, em vez de fazer alguma coisa mais interativa, que eu já fiz no comecinho, um pouquinho de mágica, mas queria que elas dessem um pequeno depoimento de experiências concretas que aconteceram nesses últimos 5 minutos, que já viraram 3, que me restam ainda aí. Eu não gosto de ficar na frente. Se eu pudesse sentar no meio da... Não, ali na frente. Mas tudo bem, eu vou esquecer isso. Eu pensei em contar uma experiência que eu tive com um menino, que era um menino terrível. Ele ficou na escola os 4 anos, 5 anos, porque ele não aprendia a ler e escrever. E ele era muito danado mesmo. E de vez em quando, quando ele ficava com raiva, ele destruía tudo. E eu vou começar contando a experiência com 2 meninas que vieram um dia para mim e disseram: tia, me ajuda a fazer isso aqui, que eu não estou conseguindo fazer essa lição. Isso em 1980, não é agora. Era um ponto sobre município. Então, estava assim, o município tem a zona rural e a zona urbana. Na zona rural, a maior densidade populacional, e na zona rural, a menor densidade populacional, e são onde são produzidas as matérias-primas, não sei o quê. E aí eu li aquele negócio, as 2 menininhas assim, com aquela cara, 10 anos, 9 anos, né, 3ª série naquela época. E eu perguntei: você sabe o que é município? Não. Era um ponto, e no fim do ponto tinha um questionário para elas responderem. Elas já tinham respondido 2 perguntas sem ter entendido nada. Elas não sabiam o que era município, o que era zona, o que era rural, o que era urbano. A única palavra que elas conheciam era prima. A gente tem umas primas, né? Matérias-primas. Era a priminha dela. E com isso tudo, elas tinham conseguido responder 2 perguntas do questionário, mas não conseguiam responder as outras. Então, eu fiquei horrorizada. Eu disse: gente, como é que pode? Que coisa, que absurdo, né? Era pior do que aquela figurinha lá que a Silvia mostrou. E aí, esse menino estava tendo um pequeno projeto didático de uma professora da 2ª série, terceira série, eu acho, que estava fazendo um projeto didático sobre o município. E ela começou fazendo convidando os meninos, eles tinham que montar uma casinha com fósforo, não sei o quê, que eles iam montar a cidade, que eles iam fazer uma cidade deles. Então, era uma maquete, e ela tinha lá uma prancha com um rio só. E aí eles tinham que pôr a casinha deles onde eles quisessem. Aí depois, no dia seguinte, eles tinham que fazer o quintal, onde que
né, criava, aí fazia um jardinzinho, aí cada um queria um quintal maior, um menor, não sei o quê. Aí montaram lá e disseram, mas como é que vai passar por aqui? Porque tem que passar na casa do outro, não sei o quê. Aí fizeram as ruas. Nesse momento em que eles foram fazendo as ruas, ela foi trabalhando o que era particular, o que era público, essa rua é de quem? Mas quem é que cuida da rua, não sei o quê. E daí foi para frente, aí o que precisa? Precisa de padaria, precisa de escola. Eles vinham muito rapidamente. Eu achei engraçado que uma vez eles fizeram uma coisa, primeira coisa que eles fizeram foi um muro em volta da cidade. Eu disse, mas que? Muro em volta? É para os outros não virem na nossa cidade. Eu disse, mas aqui vocês encontram o muro da cidade de São Paulo? Quando que acaba? Onde que é o muro da cidade de São Paulo? Não tem muro na cidade de São Paulo. E daí ela ia aplicando tudo, por exemplo, quando fazia a casa, eles tinham que descrever como era a casa deles, depois como era a rua deles, o caminho para a escola. E aí, um dia eu encontrei esse menino, que era o Peste, que não sabia ler até aquela época, e eu perguntei, o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram? A gente fez a eleição do prefeito. Eu disse, a eleição do prefeito o que o prefeito faz? Ele explicou tudo com muita sabedoria, com as palavras dele. E eu falei assim, e quem é que paga o prefeito? Ele falou, a prefeitura. Eu disse, e quem é a prefeitura? Quem é que... De onde sai o dinheiro? Aí ele pensou e disse, tia, já sei. Eles fazem uma espécie de... As pessoas fazem uma espécie de vaquinha, chama IPTU. E assim eles sustentam a coisa. Então, esse menino estava com uma compreensão de município, de tudo, assim, eu perguntava, e aonde que tem mais gente? Tem mais gente mesmo na cidade, porque na zona rural é muito sítio, é plantação, tem que ter lugar, tem bicho, na zona rural tem bicho, na cidade tem gente. E assim por diante. Então, era esse o depoimento que eu achei que podia caber ao pequeno projeto didático dessa professora fantástica que a gente encontrou. Rapidinho. O meu caso é um caso que envolve mais ou menos 12 mil alunos hoje, né? Então, vou contar bem rapidinho, em um minutinho. Eu sou educadora há muito tempo, diretora de escola, me aposentei, consegui ficar um mês parada, aposentada, comecei tudo de novo. Prefeitura, trabalho no CIEJA, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, são 14 na cidade. Quando começou na cidade, também na gestão, foi mais ou menos perto da história do Amorim Lima ali, né? A gestão também da Marta, era uma escola que era para acolher aquele aluno que, jovem ou adulto, que nunca tinha estudado, que veio lá do interior, veio da zona rural, analfabeto. Começou o projeto, de repente começou a aparecer outro tipo de aluno, né? Então, os primeiros que apareceram foram os idosos, né? Então, pessoas com 60, 70, 80 anos começaram a aparecer, houve uma polêmica grande, porque não, o foco do projeto não é esse, mas quem é que conseguiu tirar aquele pessoal da escola, que eles passam por todos os processos da escolarização da criança e ao mesmo deslumbramento quando ele aprende a ler e escrever. Nós estávamos caminhando já com duas vertentes, né, de público-alvo. Daí, a escola nem placa tinha ainda, tivemos um caso de inclusão. Hoje nós estamos com 97 casos, todo tipo de deficiência física, emocional, deficiência intelectual, muitos alunos com Down, muitos alunos autistas, e eles chegaram e ninguém também sabia trabalhar com eles. A diferença do projeto do CIEJA é que o professor ele é da rede, mas ele faz um processo seletivo para vir trabalhar no CIEJA. E agregamos essa questão da inclusão, que não é só inclusão por deficiências físicas ou intelectuais, é uma inclusão total, uma inclusão social. Porque na cidade de São Paulo, uma pessoa que não estudou, que não teve acesso à educação, ele já traz toda a história do que aconteceu na vida dele. Estava tudo lindo, maravilhoso, a gente estava com esse público, quando, de repente, as escolas do entorno descobriram o CIEJA e
final de ano, assim, né? Fazer aquela lista fechada, esse é o aluno para o CIEJA. Então, todo aquele rebelde sem causa, o aluno adolescente que, com toda a história de insucesso escolar, que está numa 8ª série matriculado, mas totalmente analfabeto, aquele que botou fogo na escola, aquele que bateu na diretora, a fina flor, tudo lá para o CIEJA. Então, a dificuldade de estar trabalhando com uma diversidade dessa, e como é que a gente consegue ser feliz hoje? A gente tem muitos projetos, a gente só trabalha em cima de projetos, existe uma culminância no final do ano, que é o sarau, a gente tem 2 culminâncias, uma no meio do ano, que é o fórum, onde a gente trabalha a parte acadêmica, no final do ano é o sarau, onde é a revelação de talentos, né? E o que a Labor tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque ai de mim se eu não tivesse conhecido a Labor, né? Hoje eu já não sei em mim o que sou eu, o que é Labor, é uma simbiose que eu acredito altamente positiva. Eu nem sabia que ia falar hoje, a Silvia me pinçou, né? E como a gente não estudou a fala, eu ia usar justamente a lenda que ela contou, ela me roubou a fala. Então, só resumindo, né? Eu estaria no CIEJA, junto com a minha equipe, estamos ainda pegando as crianças que estão no Rio. Tá? E não tem fim salvar essa criança. E a gente sabe, enquanto diretor, enquanto gestor, que você não tem esse poder de ação. Precisa realmente que alguém vá lá na cabeceira do rio para falar, mas quem é que está fazendo isso? Né? Então, é onde, por exemplo, a Labor sempre me deu força, porque a gente trabalha com a gestão democrática participativa, dá um trabalho danado, precisa de tempo. O grau de maturação pedagógica hoje, que eu vejo na escola que eu estou lá, é que hoje os professores, eles já se encantaram por esse fazer. Nós subvertemos toda a ordem, não existe a carga horária, eu sempre falei, não existe, você não pode medir carga horária como 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tá? Tudo está no mundo, o todo, tudo faz parte do todo. E a gente trabalha em cima de projetos, sempre em cima de projeto, precisaria de mais tempo para estar descrevendo, mas, de qualquer forma, estar com a Labor é ter alguém que nos ajuda a perceber que não adianta só ficar salvando criança do Rio e também salvar sem ter o que fazer com ela. Tá? Esse mecanismo diferenciado de como fazer isso. É uma frase que também veio da própria ontem, que a gente escutou, né, da casa de Zezinho, né, que eles contam essa lenda, e eles contam a fala do menino. Né? Aqui, eu sinto que eu nunca estou sozinho. Então, é o meu sentimento hoje. Primeiro, estando com a Labor durante esse tempo todo e participando de tudo que a gente já vivenciou, que não tem o que pague isso, né? E também o agradecimento, que também veio através deles, por estar nesse momento, porque a gente sente realmente que não está sozinho. Tá? Valeu, obrigado.